Marketing de arquétipos, Hélio Couto. Capítulo 2. A questão da percepção humana, subliminar. Antes de começarmos a tratar da percepção subliminar, seria interessante que o nosso leitor pesquisasse o endereço abaixo, onde está descrito um teste que representa o estado da arte, da avaliação subliminar de informações contidas no cérebro humano. Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre a existência de percepção subliminar ou inconsciente, deve estudar atentamente o novo teste Brain Fingerprint. Veja também a matéria publicada no jornal The New York Times, de 28 de outubro de 2000, de Emily Akin, sobre pesquisas sobre imageria por ressonância magnética funcional, sobre como o cérebro reage a questões de filosofia, música, literatura, imagens publicitárias, amor romântico e etc. Outro estudo interessante sobre reação que as mulheres bonitas ativam nos circuitos de recompensa cerebrais, equivalente à cocaína. Foi feito por Dan Ariely. Publicado na revista Neuron, feito na Massachusetts Institute of Technology. A percepção pode ser consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, costuma-se dizer que o estímulo é subliminar. O estímulo é inconsciente quando está abaixo do limiar da percepção consciente, como imagens embutidas em outras, sons abaixo da amplitude do som ambiente, odores imperceptíveis, sons sussurrados, toques sutis, expressão corporal arquetípica, texto escrito com pigmentos, uso de arquétipos e assim por diante. A existência de uma percepção subliminar sempre foi um tema polêmico, que a maioria das pessoas prefere ignorar a existência. Por que a percepção subliminar é importante? Justamente porque o comportamento inconsciente rege uma enorme parte do comportamento. A maior parte sem que saibamos que isso está acontecendo. O uso das técnicas subliminares é uma valiosa ferramenta de crescimento e aperfeiçoamento para o ser humano. É uma forma extremamente eficiente de colocar uma programação em nosso subconsciente, para agirmos automática e espontaneamente em determinada situação do nosso interesse. Podemos nos programar para qualquer comportamento, atitude, produtividade, reação, pensamento, sentimento, conhecimento, expansão de nosso potencial, aquisição de novos conhecimentos, etc. É a maneira mais eficiente que existe de aprendizagem. Aliás, tudo que aprendemos é aprendido pelo subconsciente, tal como falar, andar e etc. E isso quando temos 1 ano de idade. E isso quando o nosso cérebro nem está todo formado ainda, segundo a ciência. Imagine como adulto o que você pode fazer. Vejamos primeiro algumas pesquisas sobre percepção subliminar. Pesquisas. Quando as emoções são ativadas por estímulos inconscientes, as pessoas não sabem explicar por que tomaram uma determinada atitude. A visão de um arquétipo provoca imediatamente uma resposta emocional, sendo que, se esse estímulo é subliminar, nós não saberemos por que estamos nos sentindo de determinada forma. Esta é uma forma extremamente poderosa de influenciar uma pessoa. Ficou claro também que os estímulos por imagens provocam processamento inconsciente. Joseph Ledoux, no livro O Cérebro Emocional, mostra que a sensação de medo deriva primeiramente da percepção de uma situação de perigo, sendo isto percebido inconscientemente, o que na prática significa que estaremos reagindo antes de termos consciência do que está acontecendo conosco. Quando uma pessoa pensa que está agindo de uma determinada maneira em razão de uma determinada causa, nem sempre é verdade, e isto não é consciente. Isto é, a pessoa pensa que sabe por que está agindo daquela forma. A razão muitas vezes é inconsciente e a pessoa nem sabe disso. Quando perguntada do porquê de tal comportamento, arrumará qualquer desculpa, o que é uma racionalização. Não temos percepção consciente de uma grande parte da nossa atividade mental. Armazenamos estímulos sem percepção consciente, que depois terão muita influência sobre o nosso pensamento e comportamento. E ainda temos de considerar que o processamento inconsciente é através de imagens, portanto, não verbal. Um estudo muito interessante mostrou que as pessoas têm de fazer escolhas, decidem por algo que já tenham visto anteriormente, mesmo que tenha sido subliminarmente ou inconscientemente. Isso significa que as pessoas escolhem o já conhecido, mesmo sem saber o porquê. Há imagens projetadas muito rapidamente, além da capacidade de percepção consciente, e depois expostas à imagem conscientemente percebidas, preferiram os itens que já haviam visto subliminarmente na percepção inconsciente.
a itens que não haviam visto anteriormente. Isso significa que a pessoa dá preferência ao que já conhece, o que confirma a lei da repetição. Pode-se comprovar isso em toda campanha política, pode-se programar as preferências de pessoas com a simples exposição subliminar de sons, mensagens, símbolos, arquétipos, etc. Este estudo deixou claro que temos reações afetivas a estímulos subliminares. Um dos estudos mostrou que quando a pessoa é exposta à palavra obscena, ela leva mais tempo para reconhecê-la do que quando são palavras não obscenas. A pessoa reprime o que está percebendo inconscientemente e mantém no inconsciente. Outro estudo realizado teve como resultado o fato das pessoas preferirem um determinado estímulo em razão de terem sido expostas subliminarmente a uma foto de um rosto sorridente ou carrancudo por 5 milésimos de segundo anteriormente. O estímulo recebeu um significado emocional em função da exposição subliminar. Podemos imaginar as tremendas implicações do uso desta descoberta. Veja a pesquisa de Robert Zajonc em O cérebro emocional. É possível condicionar a resposta emocional através de estímulos subliminares. Pessoas expostas subliminarmente a letras associadas com choques elétricos e a letras não associadas tiveram um condicionamento emocional com relação ao estímulo inconsciente. Veja a pesquisa de Richard Lazarus em O cérebro emocional. Outro estudo sobre exposição subliminar a fotografias demonstrou a preferência por quem já era conhecido de maneira subliminar, sem ter sido visto conscientemente anteriormente. Pessoas foram expostas subliminarmente a fotografias de rostos. Depois, várias fotos de rostos foram mostradas a elas, que fizeram avaliações mais positivas das fotos que haviam visto subliminarmente. Outra experiência muito interessante foi mostrarem subliminarmente a foto de uma pessoa que poderia ser A ou B para o sujeito da experiência. A pessoa em teste viu apenas uma foto. Reuniram-se as 3 pessoas, A, B e o sujeito do teste. Leu-se um poema e perguntaram ao sujeito do teste qual era o sexo do autor do poema. A e B, conforme combinado, discordaram entre si e prestem atenção no resultado. O sujeito do teste ficou com a opinião de quem ele havia visto uma foto subliminar anteriormente. Vários testes diferentes com pessoas diferentes confirmaram estes mesmos resultados. Veja a pesquisa de Robert Bornstein em O cérebro emocional. Pode-se criar uma neuroassociação entre uma imagem vista conscientemente e um som ouvido subliminarmente, por exemplo, de animais sendo mortos. Este arquétipo vai fazer com que as pessoas passem a evitar, detestar o que estava na imagem associada. Ver a reação a imagens associativas na matéria publicada na revista Científica América Brasil, número 23 de abril de 2004, página 58, sobre o circuito de recompensa do cérebro, sobre a relação entre sonhos e estímulos subliminares. Pessoas foram expostas subliminarmente a uma paisagem. Pediu-se então que desenhassem com o máximo de detalhes a imagem. Em seguida, as pessoas receberam sugestões para irem para casa e sonharem durante o sono daquela noite. No dia seguinte, relataram o sonho e constatou-se que os detalhes que faltaram nos desenhos estavam no sonho. Lembraram-se no sonho de detalhes vistos subliminarmente. Veja o estudo de Otto Poetzel em O cérebro emocional. Medindo-se as ondas cerebrais de uma pessoa, pode-se notar que a resposta mais forte foi para os estímulos subliminares. O psicanalista Howard Chevrin realizou a seguinte experiência sobre conflitos inconscientes. Uma pessoa vai à terapia com uma fobia. Após a análise do problema, são determinadas palavras relacionadas com a causa inconsciente e outras com os sintomas conscientes. Medindo-se as ondas cerebrais do paciente enquanto é exposto às palavras, constatou-se que as ondas cerebrais foram mais fortes para as palavras sobre a causa inconsciente quando a exposição foi subliminar. Veja o estudo em O cérebro emocional. Um estudo impressionante mostrou como a linguagem afeta o comportamento das pessoas, mesmo quando o estímulo foi subliminar. O psicólogo social John Bargh realizou uma experiência impressionante sobre o poder das palavras ou imagens ativarem estereótipos de comportamento, mesmo quando a menção é totalmente indireta. Numa experiência na qual as pessoas pensavam tratar-se de um teste de linguagem, solicitou-se que algumas pessoas escrevessem sobre a velhice, outras sobre assertividade e outras sobre educação. Não existiam afirmações específicas no texto do teste. Quando a pessoa que escreveu sobre velhice saiu da sala e caminharam por um corredor, elas caminharam mais devagar do que quem não havia
havia escrito sobre velhice. As pessoas que escreveram sobre assertividade e educação foram instruídas a falar com um instrutor que já estava falando com alguém. Quem escreveu sobre assertividade interrompeu primeiro a conversa de quem escreveu sobre educação. O comportamento das pessoas foi influenciado pelo fato de terem pensado em determinadas palavras e ativarem determinados estereótipos. Em testes com estímulos subliminares, os efeitos foram similares, significando a ativação automática de emoções, atitudes e objetivos sem questionamento consciente por parte da pessoa. Veja em O Cérebro Emocional. Pessoas tiveram uma forte resposta emocional ao serem submetidas a imagens subliminares de animais. Estudos sobre percepção inconsciente são descritos em Galen's Prophecy de Kagan, citado no livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. No estudo, são mostradas fotos de cobras numa velocidade além da capacidade consciente de percepção, com os sujeitos do teste suando sem saberem o porquê. Formas geométricas foram apresentadas de maneira subliminar e depois as pessoas tiveram de escolher entre várias formas. Novamente, as pessoas escolheram o que já tinham visto de maneira subliminar. Conforme relatado no livro Mentiras Essenciais e Verdades Simples de Daniel Goleman, em 1980, psicólogos publicaram na revista Science um estudo mostrando que pessoas expostas a figuras geométricas estranhas de forma subliminar, quando depois tiveram de escolher entre várias formas geométricas, escolheram as que já haviam visto de forma subliminar, mostrando que o que é familiar é preferido, mesmo que seja inconscientemente. Testes de associação de palavras mostraram que as pessoas escolheram palavras associadas à palavra vista de maneira subliminar. Howard Chevrin, da Universidade de Michigan, fez testes de livre associação na qual as pessoas recebiam estímulos visuais subliminares e depois falavam palavras associadas, embora conscientemente não soubessem o que tinham visto. Pessoas que viram uma imagem de abelha subliminarmente associaram com inseto, picada, mel. Chevrin afirma que num dado momento estamos conscientes de apenas um pequeno percentual do total do estímulo recebido e que a seleção deste material é inconsciente. Outro teste realizado foi a projeção da palavra medo por 1/1000 de segundo, com eletrodos ligados à cabeça do paciente, constatando-se uma atividade mensurável ao flash subliminar de medo. Veja em Mentiras Essenciais, Verdades Simples, de Daniel Goleman. Uma técnica muito eficiente é disfarçar a mensagem no meio de outra, para a qual o consciente é chamado a prestar atenção. Por exemplo, escrever palavras de maneira subliminar em cima de objetos, inverter as imagens, deixando a que se quer transmitir em segundo plano. As palavras podem ser escritas com pigmentos bem disfarçados ou diluídas, de maneira que o consciente não consegue captar a informação, mas o inconsciente sim. Com isto, pode-se induzir qualquer tipo de resposta emocional, principalmente no caso das palavras referirem-se a arquétipos. É muito importante prestar atenção na decoração de fundo e também na lateral, principalmente em cartazes colocados ao lado e não à frente. Antônio Damasio, neurologista, no excelente livro O Mistério da Consciência, deixa claro que frequentemente não temos consciência do indutor de uma emoção. Um impressionante experimento foi feito com um jovem com uma lesão extensa que impedia a lembrança de fatos novos. A experiência constou de fazer com que o jovem interagisse com 3 pessoas diferentes que forneciam a ele tarefas agradáveis, neutras e desagradáveis. Após as tarefas, ele não se lembrava de mais nada. Quando posteriormente foi exposto a fotografia das 3 pessoas e perguntando quem ele achava que era amigo dele, preferiu em 80% a pessoa do teste agradável e quase nunca escolheu a do teste desagradável. Isso provou que as emoções foram induzidas de forma inconsciente no jovem. Quanto à questão das influências inconscientes e a resposta inconsciente que os pacientes dão, ver o capítulo 10 de O Mistério da Consciência, de Damasio. Acredito que estes exemplos sejam suficientes para mostrar que é possível a percepção subliminar. Existem centenas de estudos sobre o tema para quem quer pesquisar mais. O importante no nosso caso é que as pessoas entendam que existe percepção subliminar e inconsciente pessoal e coletiva.